A liturgia da nossa igreja, meus amigos, amigas que estão acompanhando esta série Sinais e Símbolos da Nossa Fé. A liturgia da nossa igreja é muito rica e envolvente. Ela não ocupa apenas nosso ouvido, ela envolve nosso olhar, envolve nossos sentimentos e até mesmo o sentir no nosso corpo, em gestos, em objetos que nos tocam, como óleo, as mãos, etc. Então, nós tendo apreciado nos episódios passados as vestes litúrgicas que dão a ideia da sacralidade daquele momento especial que estamos celebrando, as cores litúrgicas que, pelo visual, nos remetem a sentimentos mais específicos, nós vamos ver agora também certos gestos que são usados nos sacramentos. Isso nos ajuda, então, a ver que não são gestos aleatórios. Eles são gestos bem determinados, com uma finalidade específica. Um dos gestos mais usados na liturgia, e quase em todos os sacramentos, quase não, em todos os sacramentos, nos 7 sacramentos, é a imposição das mãos. Esse gesto não é próprio do cristianismo. Já no judaísmo era usado. Também em religiões pagãs era usado. E a igreja herdou essa simbologia ressignificando aquilo que era feito nas outras religiões e também na cultura pagã. No Antigo Testamento, seja no livro dos Números, seja no livro do Levítico, e o Levítico, o nome já lembra os levitas, que eram os funcionários, e não digo tanto funcionário no sentido de empregados, mas aqueles que estavam no templo para fazer as celebrações. Não eram sacerdotes, mas eles eram ministros do templo também, os levitas. E até eles eram por descendência. Quem era da tribo de Levi, então já nascia com aquela missão de servir no templo. Foi dedicado a eles, né? Então nós vemos que esse gesto no Antigo Testamento lembrava transmissão de cargo, lembrava também a missão da libertação da opressão e do pecado. Quer dizer, aquela pessoa como que estava livre da opressão, do pecado e da opressão. Então, a imposição de mãos no Antigo Testamento já vinha carregado disto. No Novo Testamento, no período já da igreja cristã, após Jesus, esse gesto, que Jesus mesmo usou tantas vezes, é um símbolo de bênção. Bênção e também da transmissão da graça e do poder de Deus. Bênção e sinal de transmissão da graça e do poder de Deus. O dom do Espírito Santo passa para a pessoa e é simbolizado naquele gesto. A igreja suplica, impõe as mãos, pedindo que o Espírito haja para que se realize aquilo que estamos suplicando. E numa maneira bem plástica, digamos assim, visual, sensorial, a imposição das mãos para que a pessoa possa, através daquele gesto, como que sentir que naquele instante também Deus lhe concede a graça suplicada. Vamos ver que sacramento por sacramento. Olhemos o batismo. No Santo Batismo, nós temos o momento do exorcismo, quando nós pedimos que Deus tire do coração daquela pessoa qualquer coisa que seja ainda resquício da ação demoníaca, do poder do mal. Então, quem preside o batismo, seja o ministro ordenado ou leigo, impõe as mãos sobre a pessoa
criança, jovem ou adulto que seja, impõe as mãos no exorcismo com esta súplica para que o poder de Deus arranque do coração qualquer semente de mal. Na crisma, antes da unção, quantas vezes milhares de pessoas eu já crismei nesses 28 anos de episcopado, é sempre impressionante. Nós fazemos uma oração, a comunidade toda reza, e depois que termina a parte audível da oração, continua a oração silenciosa, por isso é que não se canta naquele momento, para que cada qual continue orando pelos seus crismandos. O bispo, ou quem por ele delegado, impõe as mãos sobre o crismando, em silêncio, não diz nada, tal como em outros sacramentos, não diz nada, para realçar que o poder vem de Deus, e não da pessoa que está ministrando o sacramento. Nós apenas sinalizamos e invocamos o poder de Deus, mas é Ele quem age. E se não for assim, não teria sentido. Na Eucaristia, na missa, é muito fácil de reconhecer aquele momento, o sacerdote está de braços abertos. Chega o instante em que ele impõe as mãos sobre o pão e o vinho, invoca o Divino Espírito Santo para que consagre, santifique em corpo e sangue de Cristo as oferendas que colocamos sobre o altar. Na confissão, antes não era assim, porque tinha aquela grade que separava, o padre só levantava a mão. Mas hoje, sem aquela grade, as rubricas do sacramento indicam que se deve impor as mãos sobre o penitente. Eu gosto muito, quando me confesso, de sentir a mão do confessor sobre mim, que dá uma experiência desta mão do Senhor amorosa, misericordiosa, que nos perdoa, que nos liberta e nos dá, então, a segurança de que está perto para nos acompanhar na luta diária pela salvação. Não são dos enfermos. O sacerdote impõe as mãos sobre o doente antes de ungir com óleo sagrado e suplica também esta purificação para que o doente, livre dos males do corpo e do espírito, possa servir a Deus com pureza de coração. O sacramento da ordem é dado especialmente nesse momento da imposição das mãos. O São Paulo a Timóteo diz assim: eu te exorto, meu filho, a reavivares o dom de Deus que te foi feito pela imposição das minhas mãos. Está lá na primeira carta a Timóteo. Quer dizer, o apóstolo diz a Timóteo: eu te exorto a reavivares o dom de Deus que te foi feito pela imposição das minhas mãos. Então, São Paulo já estava convicto, já naquela época, há 2000 anos atrás, que aquele gesto era uma transmissão do poder de Deus para ele ser pastor da igreja, para ele participar do pastoreio de Cristo. Os nubentes, os que estão se casando, o momento central do matrimônio é naturalmente a troca de juramento que o marido faz para a mulher faz para o marido. Mas logo depois vem a chamada bênção nupcial. É o elemento mais antigo do sacramento do matrimônio em nossa igreja. Olha só, o elemento mais antigo da celebração do matrimônio em nossa igreja. Quando ainda não havia esse sistema de hoje, os cristãos se casavam conforme as leis do seu país e depois iam ao bispo para receber a bênção nupcial. E isto permanece em cada matrimônio. Então nós invocamos aquela bênção sobre os recém-casados para que eles recebam de Deus a força de viver santamente
a sua união de marido e mulher, de pai e mãe de família. Então nós temos, além da imposição das mãos, outros gestos sacramentais. Por exemplo, no batismo se derrama água, ou então se mergulha a pessoa na água, porque a água, como símbolo da vida, de onde se gera a vida, a água que purifica, que é o sacramento do batismo, nos dá a vida nova em Cristo e nos purifica do pecado. O óleo. Há vários sacramentos onde se faz a unção com óleo. No batismo, a unção com óleo dos catecúmenos. Quer dizer, enquanto a pessoa ainda não é batizada, ela é chamada de catecúmeno. Se unge o peito da pessoa para dizer que a graça do Espírito Santo penetre em tua vida como este óleo penetra no teu peito. A unção aí tem o sentido de tornar a pessoa flexível. Veja os atletas, nós estamos aí em tempo de Copa do Mundo, os atletas são massageados para poder a musculatura ficar flexível. Então o óleo tem também esse sentido, nos fazer flexíveis interiormente, nos inclinar para as coisas de Deus. Depois, dá força. O óleo tem uma substância, que dá força ao organismo. Por isso, na alimentação, nós usamos óleo. Não é só para o sabor, é também porque ele dá força. Depois, porque no óleo tem uma luminosidade. Às vezes, quando eu crismo, que olho para a fronte dos crismados, a gente vê aquela luminosidade. E de vez em quando eu digo, olha, o rosto de vocês está brilhando, está resplandecendo a glória de Deus. Também no óleo, já São Paulo diz na carta aos Coríntios, ele diz, vocês devem exalar o bom perfume de Cristo. Por isso que o bispo, quando consagra o óleo do crisma, põe um pouco de bálsamo perfumado, para lembrar que este óleo do crisma, que é o principal óleo, tem o óleo dos enfermos, o óleo dos catecúmenos e o óleo do crisma. Lembrar que o óleo do crisma, que é o mais nobre e o mais usado, que ele então seja de fato o óleo que nos lembre que nós precisamos exalar com a nossa vida, com as nossas atitudes, o bom odor de Cristo. Veja quanta simbologia nos gestos sacramentais. Imposição de mãos, unção com óleo, água, são, entre tantos outros gestos, sinais da transmissão da graça de Deus. Então, até o nosso próximo encontro, e não esqueça de passar para seus amigos a notícia de que ele pode alargar o seu conhecimento sobre os gestos e as celebrações que ele vê na sua igreja, seguindo a nossa série.